Amados, bom dia. A paz do Senhor. Vamos orar nesta manhã. Senhor, meu Deus, quero lhe agradecer pela oportunidade de mais uma vez estar aqui para falar da tua palavra. Alcance o coração dos teus filhos e os nossos corações, em nome de Jesus. Amados, Deus colocou uma palavra no meu coração, palavra essa extraída da Bíblia Sagrada, de falar sobre a última oração de Jesus no Sinédrio, antes da prisão. Diz a Bíblia que após Maria ungir os pés de Jesus com unguento, isso está lá no capítulo 12 do Evangelho de João, desde a sua entrada triunfal em Jerusalém, Jesus lavou os pés dos discípulos e prediz Jesus que Judas iria o trair. Ele começa então uma série de instruções antecedendo a sua prisão, antecedendo a sua morte, uma série de instruções aos seus discípulos, precedendo a sua prisão no Getsêmani. Jesus ensinou muitas coisas, diz a Bíblia Sagrada, aos seus discípulos, a quem ele tinha como íntimos, como amigos. Inclusive, uma dessas coisas que ele ensinava foi orar. Jesus ensinou seus discípulos a orar. Olha o que diz Mateus 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6. Nessa breve saudação matinal sobre oração, iremos analisar diversos pontos importantes na oração de Jesus registrada no capítulo 17 do livro de João. É como se ele tivesse deixado uma frestinha no momento da sua oração, da porta aberta para que pudéssemos ouvir a sua oração, suas prioridades, seus desejos, sua vontade, são expostas ali naquele momento. Esta oração revela o mais profundo, o mais íntimo de Jesus. Por isso, esta fresta só é aberta aos seus discípulos, aqueles que o conhecem na intimidade. Olha o que diz no capítulo 17 do Evangelho de João, verso 1 a 3. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os seus olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem tu enviaste. Olhe bem, isso é uma oração de Jesus. Jesus começa dizendo Pai, e o repete mais 5 vezes, e o acrescenta ainda, Pai Santo, verso 11, Pai Justo, verso 25 do capítulo 17. Jesus nos revela o Pai, e Ele quer compartilhar conosco, amados, esse relacionamento de pai e filho que está ao nosso alcance também. Pai Santo, Pai Justo, revela uma natureza de Deus e o seu desejo de que sejamos santos e justos como Ele. Só Jesus tem autoridade para conferir vida eterna. Só Ele tem poder de tornar criaturas de Deus em filhos seus. João 1,12. A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Conhecer aqui, preste bem atenção, não é mero conhecimento intelectual, mesmo que aprofundado, mas é o mesmo que coabitar, conhecer intimamente ou na intimidade. Vida eterna só tem aqueles que estão em Cristo, que são íntimos dele, pois ele é a vida eterna. Versículo 6, olha bem o que diz a palavra de Deus para nós nesta manhã. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Manifestei, Jesus orando ao Pai, o teu nome aos homens que me deste do mundo.
Ele estava se referindo aos discípulos. Jesus manifestou e manifesta sempre o nome de Deus. O que temos manifestado ao Senhor ou aos homens? Que nomes temos pronunciado e anunciado? O nosso? O da nossa denominação, da nossa religião, o rótulo? Os de homens que apreciamos, um artista, um jogador de futebol, um político famoso, eram teus, e tu me confiaste. Os discípulos pertenciam a Jesus. E Deus confiou, pertenciam a Deus. E Deus confiou essa responsabilidade a Jesus Cristo, do seu discípulo. Os discípulos são de Deus, olha bem, são de Cristo e não nossos. São confiados a nós para que os sirvamos e os edificamos, mas serão sempre de Deus, nunca nossa propriedade. Muito cuidado nisso. Um pastor não te pertence. Um profeta não te pertence. O líder do seu departamento não se pertence. São pessoas que Deus colocou a teu serviço para te santificar, para lhe edificar, para lhe abençoar. Eles, os discípulos, são guardados a tua palavra. Discípulos são aqueles que guardam e praticam a palavra de Deus. São aqueles que recebem a palavra e não ficam se justificando, desviando-se da palavra dela. Somente os que recebem, guardam e praticam a palavra de Deus é que conhecem verdadeiramente a Jesus. Estes, segundo a palavra, são de Cristo, amado. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Olha bem, aqui nós vamos falar de unidade. Jesus ora para que vivamos em unidade, como aqui existe na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele o repete nos versos 20 e 23, acrescentando que a unidade pode e deve ser aperfeiçoada. Preste bem atenção nisso, meus amados. Precisa haver reconhecimento das ovelhas para com cuidado e sinceridade que o seu pastor tem com você. Não é que por qualquer coisinha, né, que você discorde na igreja, ao invés do diálogo, você já quer trocar de igreja, trocar de ministério, influenciado por outras pessoas com dificuldades mal resolvidas. O diálogo é a melhor saída para se resolver divergências nesse tempo de crise. Jesus deixa bem claro como se dá o aperfeiçoamento da unidade. Ele em nós, nós nele. Quanto mais comunhão nós temos com Deus, mais comunhão nós teremos com os irmãos. Se não temos vontade ou necessidade de termos com os irmãos, pode ser um sintoma de que temos tido pouca ou nenhuma comunhão com Deus. Esta oração de Jesus não se refere à unidade dos homens, que se tenta alcançar através de eventos evangélicos, reuniões, almoços ou afinidades, mas a unidade como a de um corpo que se une e funciona sob o comando de uma cabeça, Jesus Cristo, nosso Senhor. Se nós estamos sob o governo de Jesus, aí somos membros do seu corpo, ou como diz Paulo, membros um dos outros, em Romanos 12, 5. Isto sim, queridos, é unidade. Verso 14, 19, diz assim para nós: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, Jesus orando, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, os discípulos, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, Jesus orando, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Em primeiro lugar, Jesus oferece a palavra de Deus e nada mais. Não há distrações, não há maneiras de suavizar o evangelho do reino. Não há entretenimentos, música, dança, teatro, jantares. Não há encontros para homens de negócio, para mulheres prendadas, para jovem, para universitário, para surfista. Jesus estava preocupado com a tua palavra, com o seu evangelho, pregado pelos seus discípulos.
Jesus, olhe bem o que diz aqui, Jesus não tem parte com o mundo, e os seus também não. E ele os diz duas vezes nesta oração. Será que a igreja tem levado isso a sério? Queridos, não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a ele. Todas essas coisas citadas acima não são pecado, mas não farão com que vejamos a Deus. Hebreus 12:14 diz assim, para nós que nos diz que é a santificação que nos fará ver o Senhor. Por isso Jesus ora para que o Pai nos santifique, e não que nos entretenha ou nos agrade. Nós não estamos na igreja para agradar o mundo, agradar B ou A. Nós estamos na igreja para agradar o Senhor na nossa adoração. É bíblico isso, a prática da verdade, querido, nos santifica. E a verdade é encontrada na palavra, na vida e obra de Jesus, o Verbo de Deus, e não nas opiniões dos homens. Quantas mentiras, queridos, nesse tempo tão sério de crise, ao seu líder, ao seu pastor, justificativas infundadas, dizendo que Deus mandou fazer, ou ir aqui ou acolá. Estamos no tempo de pregar a verdade nua e crua. Fala a verdade da palavra de Deus. Assim, olha bem, como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus estava ainda orando. Nós somos enviados ao mundo assim como Jesus foi, portanto, acabaram-se a nossa comodidade, as nossas férias. Olha bem o que diz a palavra de Deus, alguns versículos importantes. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder de autoridade sobre todos os demônios, para efetuarem curas. Também nos enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Diz a palavra de Deus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, disse Jesus, até a consumação do século. Mateus 28, 19 e 20. Esta é a tarefa que Jesus Cristo deixou para os seus discípulos, que eles não ficassem de férias, não ficassem acomodados, mas que eles pregassem a palavra de Deus. E essa tarefa é conferida a nós. Pai, Jesus ainda orando, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, os discípulos, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda farei conhecer, a fim de que o amor como que me amaste esteja neles, e eu neles também esteja. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus finaliza a sua oração, preste atenção nisso, revelando a sua verdade, que nós estejamos sempre com ele, onde ele estiver. Algumas perguntas pertinentes nós queremos fazer para você nesta manhã. Sabemos por onde Jesus tem estado? Analise. Temos estado com ele, temos estado com Jesus, foi a mesma preocupação dele para com os seus discípulos. E Jesus que tem nos guiado, ou nós é que temos tentado levá-lo por nossos caminhos, seguindo nossas inclinações carnais. Louvado seja o nome do Senhor. Qual a vontade tem prevalecido dele? Qual a vontade tem prevalecido na sua vida? A dele ou a nós? Escute isso. Como você tem se posicionado quando nos encontros com seus amigos em suas casas? Você está orando ou se reunindo para falar de A ou de B? Reflita hoje, nesta manhã, nessa palavra. E escute aqui finalmente isso. Jesus termina como começou. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Ainda na oração, no verso 26, Jesus falando. Qual o nome de Deus que nos foi revelado por Jesus? Deus já havia revelado muitos nomes seus através dos profetas do Antigo Testamento. Olhe bem, poderoso, Criador, justiça nossa, Deus proverá, minha bandeira, pastor,
o eterno, Rei dos exércitos, o grande eu sou, mas Abba Pai, foi Jesus que nos revelou. Finalmente, o nome que revela todo amor e propósito eterno de Deus é Pai. Deus quer que conheçamos e usufruamos de sua paternidade e vivamos em família para a sua glória. Isto, queridos, é igreja. Os discípulos eram igreja. Nós somos igreja. Jesus fez, observando esse capítulo 17, foi o que nos chamou a atenção a vos trazer essa palavra sobre essa última oração de Jesus antes do sinédrio, antes da sua prisão, quando ele foi traído por Judas Iscariotes. Eu prestei bem atenção nesse capítulo 17, onde Jesus estava orando. Foi um diálogo dele para com o Pai, santo e justo, reconhecendo a paternidade de Deus, o próprio Jesus, em transferir esse diálogo com Deus para a boa vivência dos discípulos que ele tinha intimidade. Os homens que ajudaram ele, os homens que assessoraram ele, os homens que continuaram o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta terra. Ore para que o Senhor possa colocar na sua vida união, espírito de paternidade, espírito de comunhão, espírito de amor e, acima de tudo, espírito de unidade. Se você não tem a bíblica união para com o seu irmão, falta-lhe comunhão com Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu te agradeço por esta palavra, que os teus filhos possam meditar e possam ser edificados mediante a tua palavra. Esta oração do próprio Jesus, Pai, que o Senhor possa curar neste dia, que o Senhor possa libertar neste dia, que o Senhor possa dar-nos um final de semana na tua presença. Abençoa a igreja, abençoa os teus filhos, todos quantos ouvirem esse vídeo e assistirem. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Logo mais teremos um culto lá no Caju, na casa do nosso irmão Davi. Amanhã à noite teremos culto presencial, onde iremos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Que Deus te abençoe neste dia, em nome de Jesus.